Pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana. Aqui é Carlinhos Veiga, com mais um tutorial da série Contraponto, tutoriais em música.wordpress.com, carlosveigafilho.com.br. O material fica bem organizado lá, é fácil de seguir por esses dois lugares aqui. Bom, 10º tutorial da série Contraponto, o que é que eu vou falar? Mais algumas regras sobre o contraponto da segunda espécie, que é aquele que a gente tem duas notas contra uma, tá? Bom, uníssono, a gente pode usar o uníssono no primeiro compasso e no último compasso, e a gente pode usar o uníssono no tempo fraco. Significa então que a gente só não pode usar o uníssono no tempo forte, tá? Se você for por algum momento usar o uníssono, e tenha cuidado com inversão de voz. O que é inversão de voz? Aquela, por exemplo, você está escrevendo um contraponto na voz superior, e se por algum momento ele fica com a nota mais grave do que a voz do cantos firmes, que está na voz inferior, que isso seja por pouquíssimo tempo, tá? Não deixa por muito tempo não, que é problema. Se você estiver escrevendo o seu contraponto na voz superior, mantenha ele lá em cima. Se estiver escrevendo na voz inferior, mantenha ele lá embaixo, tá? Se for inverter, né, cuidado para não passar muito tempo. Tem que ter muito mais atenção. Atenção também para o trítono. Lembra que é aquele intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta e que você não pode saltar o trítono. Então, sempre que você for saltar uma quarta ou uma quinta, preste atenção, porque se for o trítono envolvido, você não pode realizar aquele salto. E você também não deve escrever uma melodia que tenha, por exemplo, num ponto mais grave, uma nota no trítono e com ponto mais agudo a outra nota do trítono, tá? Fica um probleminha isso aí. Com relação às quintas e oitavas, a gente tem que ter pelo menos duas mínimas de distância entre esses intervalos. Lembra que na primeira espécie a gente viu, a gente não pode ter duas quintas sucessivas, nem duas oitavas sucessivas, tá? Porque isso aí configura o que a gente chama de quintas ou oitavas paralelas. Então, pô, Carlinhos, com que distância eu tenho que ter? Pelo menos duas mínimas, tá? E se elas estiverem no tempo fraco, pelo menos uma mínima, tá? Já já eu vou mostrar o exemplo, vai ficar mais fácil. Segunda espécie, aqui, a suspensão. A suspensão só é permitida no penúltimo compasso, tá? Nessa segunda espécie. A gente vai ver que o cantos firmes, o contraponto de quarta espécie, ele só usa a suspensão, tá? Mas nessa segunda espécie você pode usar a suspensão? Pode, só no penúltimo compasso, tá? Se o cantos firmes estiver na voz superior, a suspensão vai ser um 7/6, que é o mesmo que está no exemplo do vídeo passado, no contraponto 09. Se o cantos firmes estiver na voz inferior, a suspensão vai ser 2 para resolver no 3, para resolver no 8 lá no final, tá? Evite dois saltos seguidos. Se for salto de terça, até vá lá, tá? Mas se for salto de quarta, se você saltar duas quartas seguidas, você vai ter uma sétima como resultante. É um problema. Se você saltar duas quintas seguidas, você vai ter uma nona como resultante. Também é problema. Então, nada de ficar saltando, certo? Fez um salto, usa grau conjunto em seguida para poder você não perder o foco da linha melódica. Beleza? Vamos ver aqui, esse exemplo aqui. Eu que criei esse contraponto, tá muito simples, muito fácil de resolver. O cantos firmes às vezes ajuda ou atrapalha, tá? Nesse caso aqui eu coloquei o cantos firmes na voz superior. Ele, da forma que ele está aqui, o cantos firmes, eu não pude escrever uma suspensão aqui para usar como exemplo. Mas mais para frente eu vou mostrar outros exemplos da suspensão com o cantos firmes na voz superior, tá? Então, o que que acontece? Eu usei aqui o uníssono no começo, tá? Para mostrar que no primeiro tempo eu posso usar o uníssono. Aqui sempre as minhas consonâncias, as minhas dissonâncias, aliás, elas estão aqui no tempo fraco, sempre como notas de passagem, certo? Tá vendo aqui, ó, a sétima está aqui como nota de passagem, a sétima está aqui como nota de passagem. O que que eu falei da distância das quintas? Repare, eu tenho uma quinta aqui, uma, duas, três mínimas aqui de distância antes de aparecer uma outra quinta, certo? É isso que eu quero te chamar a atenção. Olha o caso da oitava aqui, ó. Eu tenho uma aqui no tempo fraco, uma mínima, duas mínimas e depois outra mínima ali, tá? Como essa oitava aqui ela está no tempo fraco,
eu poderia até escrever uma oitava aqui também, imaginando que tivesse em outro lugar, porque eu não poderia aqui nesse penúltimo compasso ter uma oitava aqui e uma oitava aqui, porque eu estaria quebrando a regra, certo? Mas imagine que eu tivesse uma oitava aqui, eu poderia ter outra oitava aqui, com apenas uma mínima de distância. Por quê? Porque elas estariam no tempo fraco. Se estivessem no tempo forte, tá, tem que ter pelo menos duas de distância. Então, uma quinta está aqui, a outra quinta teria que aparecer pelo menos aqui. Teria que ter duas de distância, ok? Bom, deixa eu cantar. Primeiro eu vou cantar o cantos firmes, depois eu canto o contraponto, e aí depois eu toco para a gente ouvir o resultado. Lembrando, hein, eu vou cantar os graus, mas esses números que estão aqui representam os intervalos entre as notas, tá bom? Deixa eu pegar aqui o tom. Lembrando também que eu não vou ficar cantando 4 tempos aqui para cada semibreve, não, tá? Eu vou adiantar, eu só quero ouvir a melodia. Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 1. Esse é o meu cantos firmes e agora eu vou cantar aqui o contraponto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 4, 5, 7, 1. Ok? E o resultado das duas vozes é esse aqui, que eu vou tocar agora. Beleza? Vale a pena chamar a atenção para uma coisa. Onde é o meu ponto culminante? Onde é o ponto culminante aqui da minha melodia? Do cantos firmes é essa nota aqui, que é a mais aguda, e do meu contraponto é essa minha nota mais grave aqui. Tá? Então, sempre que a gente puder usar movimento contrário, melhor. Tá? Então, esse cantos firmes aqui, o que é que acontece? Ele sobe um pouco, se a gente pensar no contorno dele. Ele sai do Dó para atingir o Sol aqui em cima, para depois ele voltar. E o que é que eu fiz? Enquanto ele está subindo aqui até o Sol, eu estou descendo aqui a minha escala. Quando ele começa a descer, aí eu começo a subir. Tá? Movimento contrário, é isso que enriquece. Então, o ponto culminante do meu contraponto é justamente essa região aqui. Tá? Na minha região mais grave, que é próxima à região mais aguda dele. Ok? Beleza, moçada. No próximo tutorial, contraponto de terceira espécie. E é isso aí, hein? Carlinhos Veiga, tutoriais em música.wordpress.com. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Vamos em frente. Forte abraço, até mais.